Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Quando há o arrependimento, que a palavra diz, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus sobre vós. O arrependimento é quando há sinceridade e chega através do único mediador entre Deus e homens e aquele que tem o poder e a autoridade para, através do seu sangue, fazer a expiação pela culpa dos pecados. Aquele que não há outra forma de alcançar a expiação pela culpa daquilo que, ainda que alguém diga que tem observado atentamente aquilo que o Senhor diz, todo ser que nasce na natureza humana. A natureza humana está condenada à carne. Jesus já dizia, eu não vim condenar, mas eu vim salvar pecadores que estejam arrependidos. Onde a palavra diz que os céus fazem festa quando um pecador se arrepende. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos. A palavra diz que não há um sequer, a não ser por aquele que ele é o único justo, chamado filho do homem, mas não é homem para que minta, tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Ele é aquele que, ele sim é o justo e o elo da perfeição, do qual o próprio rei Salomão disse, entre 1000 mulheres não conheci uma, entre 1000 homens conheci somente um. Ele sim é o elo da perfeição. E quando nós abrimos a porta do nosso coração, aquele que sempre nos diz, eis que bate, estou à porta. Se abrires, faço morada. Aqueles que se apresentam até ele com sinceridade. E ele é aquele que entra aonde ele nos ensina que vinde como estás. Mas uma vez que tem um encontro com ele, não retrocede. Onde a palavra diz que os pecadores vinham até ele. A partir do momento que tinham um encontro com ele, ele dizia, vá e não peques mais, a tua fé te salvou. Aonde ele dizia, porque aquele que retrocede, a palavra diz que o estado se torna pior do que o primeiro. Assim como ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Mesmo porque se não houver perseverança de uma nova criatura que não retrocede as atividades como que outrora, desfalece na fé, porque é justamente pela qualidade das boas obras que ele produz em nós, da qual se permanece na fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas. As boas novas, a palavra de Deus, Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras, e Jesus, o verbo que se fez carne, o verbo que veio, o enviado, o Messias, aquele que o Pai enviou e o qual passou pela morte de cruz, aquele que fez grandes feitos, sinais poderosíssimos, do qual ele fazia questão de dizer que operava através do Pai, assim como não falava dele, mas falava do Pai. E ele dizia, ainda que fale de mim, o meu testemunho é verdadeiro, porque ele, sendo a própria verdade, a qual ele dizia,
se fazem assim com o madeiro seco, quanto mais se fazem assim com o madeiro verde, quanto mais estiver seco. Aquele que passou pela morte de cruz, aquele que já dizia, porque procurais entre os mortos aquele que vive, aquele que reina, que governa. Se crerdes em mim, verás a glória de Deus. Aquele que com o corpo ressurreto fez as suas aparições há cerca de 40 dias, aquele que dizia, não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai e vos envie o outro advogado, o conselheiro, o batismo com Espírito e com fogo, o Consolador, aonde todo aquele que persevera segundo o seu Espírito não retrocede. São aqueles que abriram a porta do coração, fizeram a expiação pela culpa dos pecados através do sangue carmesim, através da palavra que é a verdade, a libertação, a cura e restauração, a transformação do interior para fora, assim como tem ainda seu espírito que está como uma voz constantemente nos advertindo o caminho que devemos seguir, aonde ainda confirmamos segundo a palavra, porque se estamos ouvindo o seu espírito jamais vai nos dizer algo que não condiz com a sua verdade. Esta é a forma de confirmarmos aquilo por qual voz estamos sendo instruídos, aonde se costuma ouvir a voz, e ele disse, aquele que ouve da minha voz não é enganado, tampouco confundido, porque as ovelhas que são do meu aprisco ouvem a minha voz e não acatam a voz de estranhos. Eu as conheço e elas me conhecem, aquele que nos chama pelo nome. Assim, estejais atentos àquilo que ele nos diz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.